Olá, eu sou Lúcia Helena, colunista aqui do Viva Bem do UOL, e hoje eu estou aqui para falar de um problema que é muito comum, mas muito comum mesmo. Ele está na cara de 15 a 25% dos bebezinhos. E eu falo que ele está na cara porque geralmente começa por volta dos 3 meses, com uma bochecha que vive vermelha, irritada, coça, o bebê chora, daí acaba o sossego da criança e acaba o sossego dos pais também. Essa inflamação na pele depois avança por áreas de dobras, como joelhos, pescoços, braços, piora, melhora, piora de novo, e é uma aflição, não importa onde, porque coça muito, arde muito, a vida vira um inferno. A gente está falando da dermatite atópica, que é uma doença inflamatória crônica que aparece logo nos primeiros anos de vida e que muitas vezes tira o sono ao pé da letra da criança e dos seus cuidadores, é claro. E tem umas repercussões imensas. Já dá para imaginar, não só no seu desenvolvimento, no desenvolvimento da criançada, como na autoestima, porque frequentemente acompanhada de preconceito, as pessoas acham que se trata de uma condição contagiosa e decididamente não é. Enfim, são várias as confusões que esse tema suscita. E por isso mesmo a gente tem aqui para um bate-papo dois especialistas, duas pessoas que têm muito a contar sobre esse tema. O primeiro deles é o médico Luiz Felipe Ensina, especialista em alergia e imunologia clínica. Ele é o coordenador do Centro de Referência e Excelência em Urticária, o UCARI, do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de São Paulo. E também está aqui com a gente o Gustavo San Martin, que é fundador da CDD, a Associação Crônicos do Dia a Dia. E eu preciso dizer para vocês que até 2018 não existia uma associação trabalhando pelo bem-estar dessas crianças, reunindo as famílias dos pacientes, crianças e adolescentes com dermatite atópica. E a CDD, eu acho que foi a primeira, depois o Gustavo vai nos contar isso direitinho. Mas para você acompanhar esse bate-papo, eu queria contar um pouquinho de como vai funcionar. Primeiro, eu gostaria de entender, né? Acho que vocês também, o que é a dermatite atópica, exatamente o que é. Depois a gente vai bater um pouco o papo, vou discutir as dúvidas no dia a dia, como é que lida com esse problema, já que ele é crônico. Eu sei que tem muita confusão, tem muito mito, tem muito detalhe no cuidado. E, finalmente, a gente precisa conversar sobre o impacto que a dermatite atópica tem, tanto na autoestima, do bem-estar psicológico, na saúde das crianças e, por que não dizer, dos seus pais, de quem cuida. É um problema importante, é um problema que a criança, o adolescente tem que conviver, a família junto, e parece que até 1/3 deles carregam a dermatite atópica pela vida adulta. Isso a gente vai saber daqui a pouco. Eu queria começar com o doutor Ensina. Doutor Ensina, me explica o que causa a dermatite atópica. Oi, Lúcia. Oi, Gustavo. É um prazer poder discutir esse assunto aqui com vocês. E, na verdade, a dermatite atópica ela não é uma doença que tem uma relação causa-efeito única, né? Então, você não tem um fator que causa a dermatite atópica. Ela é uma combinação de fatores que incluem uma predisposição genética a manifestar uma hipersensibilidade que é caracterizada por alergias do tipo asma, rinite e dermatite atópica. Nessa predisposição a gente chama de atopia, onde o sistema imunológico vai reagir de uma forma exagerada a alguma coisa, normalmente um ácaro da poeira, isso levando a um processo inflamatório da pele, no caso da dermatite atópica, né? Se fosse do nariz seria rinite, no pulmão da asma, mas não é só isso que leva a dermatite atópica. Na dermatite atópica ainda existe um defeito na barreira cutânea, uma falha da pele em reter líquido. A pele se torna mais ressecada e uma coisa vai alimentando a outra. Então, essa hiperreatividade, hipersensibilidade associada à pele mais seca,
acaba provocando inflamação, que leva a coceira, a pele seca leva a coceira, aí coça, inflama mais e vira uma bola de neve. E muitas vezes, além disso, ainda existe uma alteração na microbiota da pele. O que é microbiota? São aquelas bactérias que vivem na pele de uma forma harmônica e ajudam o nosso corpo a funcionar normalmente, mas na dermatite atópica há um desbalanço dessas bactérias. Há mais de um tipo de bactéria do que de outro, e isso também serve para potencializar esse processo inflamatório. Então, a palavra dermatite quer dizer inflamação da pele. E essa inflamação, ela acaba levando a esse quadro clínico característico, né, de uma lesão que chama eczema, tanto que em alguns lugares do mundo a dermatite atópica é conhecida como eczema atópico, e que tem várias fases, e aí as manifestações desse eczema podem variar. Mas, resumidamente, é isso que acontece. Eu uma vez, doutora Ensina, eu ouvi dizer que a dermatite atópica é como uma espécie de iceberg que a gente enxerga só a pontinha, que é uma doença que a gente enxerga na pele, mas que tem centenas de processos, de coisas acontecendo dentro do organismo. E pelo que o senhor explicou, é isso mesmo, né? Então, mas só uma dúvida que eu tenho. Toda criança com dermatite atópica vai ter rinite, asma, ou não necessariamente, já que o senhor falou dessas 3 condições no começo? Não necessariamente, mas é mais frequente, né? Então, a criança que tem rinite tem mais chance de ter dermatite atópica do que a que não tem, e vice-versa, e com a asma também é a mesma coisa, e tem aquelas crianças que têm as 3, né? Eles vêm premiados com as 3, que é o paciente tipicamente atópico. Agora, Gustavo, eu queria que você contasse, já que eu falei no começo, eu dei esse spoiler no começo, como é que foi a história da CDD abraçar essas famílias com dermatite, com crianças com dermatite atópica. Como é que surgiu essa ideia em 2018? Foi, de fato, a primeira associação? Mais uma vez, um prazer estar com você, falando de saúde. Foi assim que a CDD surgiu, né, para promover saúde, e a partir de um trabalho que a gente já fazia em esclerose múltipla, a gente passou a entender que dores compartilhadas aí por outras patologias poderiam ser beneficiadas por um trabalho que a gente já vinha fazendo. A CDD, ela abraçou a dermatite atópica, por ser uma associação que lida com condições crônicas. A dermatite atópica ainda não tem cura, né? Então é uma condição crônica, e a gente se sensibilizou muito com o impacto que a dermatite tem na vida das pessoas que convivem com ela. A gente já tinha iniciativas da sociedade civil, enfim, até uma iniciativa que já existe há bastante tempo, liderada por um médico, mas, assim, uma associação de pacientes feita por pacientes, de paciente para paciente. A CDD foi a primeira a abraçar essa causa, mas é através do plural que a gente consegue dar mais eco e mais voz a essa questão que impacta muito a vida, a qualidade de vida e até questões emocionais do paciente, né, Luciana? Eu fico imaginando até o que é para uma mãe, e aí eu gostaria que vocês me contassem, cada um com a sua perspectiva, uma mãe, um pai, né, um cuidador, quando primeiro nota, eu fico imaginando, se eu olhasse o meu filho, minha filha, com a pele irritada do rosto, num primeiro momento eu ia estranhar, ia achar que era uma irritação, uma coisa passageira. Eu suponho que não vai embora, eu suponho que vai se agravando. Queria que contasse um pouco como é que doutor Ensina, essa peregrinação até chegar ao diagnóstico. E aí, Gustavo, você complete, por favor, porque eu fico imaginando para os pais, né, para a família. Quando você acha que é um problema passageiro, você olha a criança e fala assim, não, é uma irritação de pele. Tá com uma irritação, meu filho está com uma irritação de pele, vive com uma irritação de pele. E você descobre o que é a dermatite atópica. Você descobre que ela é mais do que uma irritação de pele, que vai ter que conviver com isso, que vai melhorar, que vai piorar, como eu disse. Como é isso? Doutora Ensina, como esse diagnóstico demora, os pais, enfim, levam um tempo para perceber que a criança tem alguma condição de pele ou não, isso é, como é que é?
com os bebês, por exemplo, vamos começar com os bebês, né? Já que na maioria das vezes aparece bem pequenininho. O início é mais frequente na infância, mas existem pacientes que desenvolvem mais tardiamente. E a primeira pessoa, eu acho, o primeiro profissional, que é o mais importante nesse diagnóstico, é o pediatra, porque o pediatra é o médico de referência daquela mãe, daqueles pais, daquela família para aquela criança. E o diagnóstico de dermatite atópica, ele não é muito difícil na grande maioria das vezes. Eu não sei se vale a pena a gente entrar muito nos detalhes do diagnóstico. Claro, explique. Mas a suspeita ela vai surgir quando? Quando a criança pequena, né, o lactente, ele começa com lesões avermelhadas, que, como eu falei, o eczema ele tem várias fases, né? Dificilmente a gente vai ver a fase aguda, que aparecem algumas vesículas junto com a coceira. Quando a gente pega já uma fase subaguda ou crônica, parece bolinha d'água. E sai água, sai uma secreção, é isso? Essa é a fase aguda. Uhum. Mas, quando o paciente chega no médico, os pais já passou alguns 2, 3, 4, 5 dias, aquela lesão já está mudando e já está entrando numa fase mais crônica em que ela vai ficar mais áspera, ficar mais descamativa, os sulcos da pele ficam acentuados e sempre mais vermelho, né? Aquele aspecto de inflamado mesmo e com a coceira. Então, diante de uma situação com esses sintomas, a gente começa a suspeitar, e o pediatra ele é muito bem treinado para isso, para fazer esse tipo de diagnóstico. A gente vai ver se existem outras doenças alérgicas, como eu falei, ou outros sintomas de doenças alérgicas, né, junto. No bebezinho pequeno, a gente não fala em asma, e mesmo em rinite é difícil a gente fazer esse diagnóstico, mas nas crianças maiores, sim. A gente vai ver os antecedentes daquela criança. Será que os pais têm alergia? Quando o pai e a mãe têm algum tipo de alergia, a chance da criança ser alérgica é maior do que 60%, 70%. Isso é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Estou lhe interrompendo mais uma vez. Imagina, não tem problema. Mas eu queria que isso aqui é um bate-papo mesmo. Tem um componente genético importante. Tem um componente genético. A gente fala que, sim, a gente fala que a alergia não tem quem quer, tem quem pode. Você tem que nascer com a predisposição genética. E aí, dependendo da idade, a gente pode fazer uma investigação para confirmar que existe um componente alérgico ali, né, uma dosagem das imunoglobulinas relacionadas à alergia, a IgE, ou então um teste cutâneo, um teste de puntura, que também é uma outra forma de diagnosticar alergia, mas sempre direcionado, né? Eu acho que uma coisa importante, que talvez a gente fale mais para frente, mas antes que eu esqueça, porque isso é muito importante. Pelo amor de Deus. A gente vê muitos colegas fazendo investigações extensas para quadros suspeitos de alergia, incluindo a dermatite atópica. Então, vamos investigar a alergia a todos os alimentos para ver se algum alimento que está causando isso. E não é, né? E pode existir essa relação com o alimento? Pode, nos casos mais graves. Mas aí, o que acontece? O exame, ele mostra se o sistema imunológico está reagindo ou não àquele alimento. Isso não necessariamente reflete uma alergia clinicamente. E aí dá uma alteraçãozinha no exame e aquela criança, ela é orientada a evitar uma série de alimentos, muitas vezes importantes, sem uma justificativa clara para aquilo, porque, na verdade, a investigação não foi direcionada. E aí a gente começa a ver outros problemas decorrentes dessas dietas de restrição inadequadas. Então, como eu falei, né, o pediatra ele é o profissional capaz de fazer isso, mas o alergista imunologista é sempre importante ter também essa opinião, esse acompanhamento do especialista a partir do momento do diagnóstico, porque a gente vai olhar a longo prazo também. Existe uma chance daquela criança desenvolver outras alergias, evoluir para um adulto alérgico, e aí o pediatra não vai mais acompanhar. Então, esse acompanhamento em conjunto também é importante. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutora Encina, porque eu tenho sempre essa preocupação, assim, de dar uma coisa muito prática para quem está nos ouvindo. Então,
a mãe, o pai, enfim, o cuidador dessa criança que apresenta todas essas reações, o ideal é que, além do pediatra, que é o médico de confiança, ela busque um especialista em alergias. É isso que o senhor está dizendo? Para evitar essa batelada de testes, para que tenha um olhar mais focado e acompanhe se ela também tem asma, rinite? É isso que o senhor está dizendo? Perfeito, é isso mesmo. Eu acho isso bacana. Um bate-papo como esse é uma oportunidade muito rica da gente orientar as pessoas. Então, sempre eu vou lhe interromper você também, Gustavo, com essas questões muito práticas. Gustavo, depois dessa peregrinação, de cortar, às vezes, um alimento à toa, né? Como é que essa família chega? Essa família procura a ajuda de uma associação, geralmente, quando ela já convive um bom tempo com o problema, ou chega precocemente, como é? Isso é importante a gente enfatizar essa questão da peregrinação, olha aí. Porque eu me coloco no lugar dos pais, eu convivo com uma outra condição crônica, que é a esclerose múltipla, que é uma doença mais invisível. Nós estamos falando de dermatite atópica, que é uma doença muitas vezes visível. Mas até chegar ao diagnóstico, a gente está falando de pais que aí se preocupam, muitas vezes pais que perdem o sono, literalmente, nas madrugadas, tentando acalmar aquela aflição da coceira, da eventual dor. E esse momento é um momento de muito estresse, não só para a criança, né, mas também para a família. É importante a gente associar isso a uma falta de informação e uma falta até de educação em saúde da nossa sociedade, porque a gente só vai falar e procurar algo depois de nos relacionarmos diretamente com essa questão, né? Eu não fui estudar esclerose múltipla antes do meu diagnóstico, eu só fui estudar depois. E assim também dermatite atópica. Quando a gente junta essa questão do momento do diagnóstico, que aí passa por pediatra, passa por especialista, isso quando tem aí o privilégio de poder ser orientado para o médico correto, a gente já está num momento ali mais delicado, e aí a gente vai para a internet e falta informação, né? Foi assim, inclusive, que surgiu o trabalho da CDD em dermatite atópica, tentando dar mais informação. E aí a busca por informação, ela pode ser diferenciada em 3 momentos. No momento do diagnóstico, mas aí a gente vê mais os adolescentes entrando em contato conosco. No momento da crise, aí a gente vê bastante os pais preocupados, querendo discutir aí o que fazer com as questões de crise, e também os adolescentes super empoderados nas redes sociais, né? E aí, no momento onde a dermatite atópica ela está um pouquinho mais tranquila, a gente vê a comunidade começando a trocar, e eles trocam muito experiência, né? Então, o doutor Ensina já falou da questão da hidratação da pele. Hidratante para a pessoa que tem dermatite atópica é um tratamento e é uma rotina, faz parte da rotina, né? As pessoas com dermatite atópica não controlada chegam a gastar mais de 90 minutos por dia tratando da própria pele. Uma pesquisa até publicada em Portugal, lá, dia 14 de setembro, celebra-se o dia da dermatite atópica, aqui no Brasil, dia 23 na Ensina, 23 de setembro, e publicaram recentemente uma pessoa com dermatite atópica não controlada chega a levar 90 minutos do seu dia tratando da própria pele. Então, dependendo do momento que essa pessoa está, ela vai dividir ou buscar a informação de uma forma. Mas sempre a questão emocional, ela tem o seu impacto, né? Até porque nós estamos falando, diferente do meu caso, que convive com uma condição invisível, de uma condição visível. E ela é visível para a sociedade que tão pouco é informada, né? Então, essa sociedade, ela reage de uma forma mais excludente do que inclusiva, né? E aí a gente começa a falar propriamente das questões e dos desafios da dermatite. E eu, pessoalmente, acho, eu que escrevo sobre saúde há tanto tempo, que os opostos, nesse caso, eles se parecem. Uma doença invisível tem uma série de dificuldades, porque ela evolui de uma maneira muito silenciosa, sorrateira.
E um problema de pele, por exemplo, algo que é muito visível, não só causa outro tipo de confusão, como as pessoas confundem com outros problemas. Todo mundo acha que já viu aquilo. Todo mundo acha que tem uma solução. Eu já vi criança, doutora Ensina, com dermatite atópica que falavam assim, não, ela não pode vestir roupa de lã, e de fato ela não poderia colocar determinados tecidos, etc., porque piorava, isso ela descobriu depois. Mas não era uma mera reação a um determinado tipo de fibra, entendeu? Então, e como melhorava e piorava, isso confundia um pouco. Isso eu queria até aproveitar e perguntar. A gente tem gatilhos para esse problema, né? Tem realmente essa questão dele piorar e melhorar por uma série de coisas. Vou começar pelo estresse, que já surgiu aqui algumas vezes. O próprio estresse e a ansiedade, eles pioram, né? Esses quadros, a gente sabe que descarregam substâncias e hormônios no organismo, eles pioram os quadros de dermatite atópica, doutora Ensina? O estresse, na verdade, ele pode piorar qualquer coisa, né? Porque ele gera uma desarmonia e isso acaba piorando qualquer condição que a pessoa tenha. Mas tem um aspecto que eu gostaria de complementar, se me permitir, Lúcia. Por favor. Quando a gente fala em dermatite atópica, a gente vê pacientes com diferentes graus de gravidade da doença. Então, a maioria dos pacientes, eles têm uma dermatite atópica leve para moderada. O que significa isso? Significa que vão responder aos tratamentos tópicos, muitas vezes só o hidratante, como o Gustavo falou, é uma parte importante, algumas vezes com alguma outra medicação tópica. Talvez a maior dificuldade na jornada do paciente sejam aqueles pacientes mais graves, e não para fazer o diagnóstico, mas para encontrar o tratamento. E aí entra essa questão do que é falado nos diferentes meios, né? Desde o seu meio familiar, seus vizinhos, nas redes sociais, onde soluções as mais incríveis aparecem, milagrosas na maioria das vezes, né? E opiniões também de fatores desencadeantes, causadores, que não têm fundamento nenhum. Então, por exemplo, o estresse, como a gente comentou, ele é um fator desencadeante, isso é verdade. As infecções, elas podem piorar. Uma criança que tem dermatite atópica que pega um resfriado, por exemplo, pode piorar da dermatite. Por quê? Por causa dessa ativação do sistema imunológico, né? Agora, tem algo... Qualquer infecção. Qualquer infecção, teoricamente, pode piorar. Um clima mais seco, a pele fica mais seca, ela já tem essa tendência de ficar seca. Clima mais seco, a pele fica mais seca, vai coçar mais. Então, existem fatores realmente que pioram. Agora, tem outros que a gente tem que tomar muito cuidado, né, na hora que o paciente ele já vem com aquela coisa pré-concebida, não, o meu filho piora quando ele toma Fanta Uva. Desculpa falar o nome da marca aqui, mas é o que veio na cabeça agora. Quando ele toma suco de uva. Suco de uva ou qualquer outra coisa. Dei um exemplo clássico, que é comum. Pipoca no cinema. E nem sempre aquilo tem um fundamento científico, pelo menos até onde a gente conhece, né? E isso, as pessoas vão falando, olha, deixa de tomar isso, deixa de fazer aquilo. E aí, como a própria doença, ela tem uma evolução natural, que muitas vezes tem essas exacerbações, esses altos e baixos, às vezes alguma coisa que não tem nada a ver, os pais acham que aquilo é um fator desencadeante e entra nesse ciclo de querer cuidar de tudo, afastar tudo, restringir tudo, e que só piora a qualidade de vida, né? Eu fico imaginando para esses pais, coitados, quer dizer, já é uma situação difícil, né? Porque tem esses cuidados com a pele diariamente, tem uma criança que às vezes a gente queria também falar disso, como eu contei no começo, é vítima de bullying, tem a falta de sono, e além disso, todas essas preocupações, a vida vai ficando muito complicada. Desses gatilhos que
que a gente ouve por aí, o senhor já falou que o clima seco, sim. A temperatura, por exemplo, dias frios são piores do que dias quentes, ou determinados tecidos, produtos de limpeza. O que notoriamente, entre todos esses mitos, seriam gatilhos da dermatite atópica? Eu, por exemplo, li que quem tem dermatite atópica não deveria tomar banho muito quente e demorado. Eu fico pensando nos adolescentes, porque eu não sei o senhor se tem filhos, mas os meus filhos eu tenho que ficar gritando da conta d'água, porque moram no chuveiro quando entram. É difícil para um adolescente também se adaptar a tudo isso. Quais são os gatilhos? Bom, Os que a gente reconhece como tais. O Gustavo sabe que eu tenho um filho de 15 anos com uma dermatite atópica leve para moderada, de início tardio, ele não começou bebezinho. Só fazendo um parênteses, se você me permite, existe um conceito que a gente chama de marcha atópica, né? Que a criança começa com uma doença dessas alérgicas, depois passa para outra. Normalmente tem uma sequência, mas ele começou sendo um bebê chiador, depois ele virou uma criança com rinite, e agora ele é um adolescente com asma e rinite. Mas, enfim, dentro desses gatilhos, de fato, imagina que a pele do atópico ela é muito mais sensível. Então, qualquer coisa que entre em contato com aquela pele que seja um irritante, aí vai desde um tecido, desde um produto usado para lavar roupa, que pode ficar preso na malha do tecido como um sabão em pó, próprio suor, e tudo isso principalmente se a pele não estiver numa boa condição. Isso acaba irritando a pele e fazendo com que a dermatite piore. A água quente, de fato, ela é um grande vilão, porque a água quente resseca a pele. Ela faz os vasos sanguíneos dilatarem. A hora que os vasos sanguíneos dilatam, dá mais coceira. A pele fica mais seca. Então, é terrível. A questão do banho demorado mudou um pouco o conceito. Se for um banho morno, para frio não precisa ser curto. Pode ser um banho demorado, é até bom. Você ficar na água, desde que não seja quente, para o atópico é bom, ajuda a hidratar. A exposição aos ácaros da poeira, para aqueles que são sensibilizados ao ácaro, pode ser um fator de piora também, pode ser um gatilho. Enfim, eu acho que esses são os mais frequentes e talvez os mais importantes. E claro, cada um é um, e não dá para a gente generalizar, mas existem alguns que são, de fato, mais comuns como esses. Eu vejo que vocês na CDD, Gustavo, vocês fazem esse tipo de campanha de esclarecimento para as pessoas sobre esses cuidados no dia a dia. Você quer contar um pouco sobre esse trabalho? Para quem quiser saber mais sobre dermatite atópica, o site vivendonapele.org.br, tá? .com.br também te leva para o mesmo canal. E lá a gente fala bastante e tem um momento que os pacientes, as pessoas que convivem, conseguem, inclusive, interagir entre elas. Então, é uma campanha permanente onde a gente vai levando informação para as pessoas que convivem e para a sociedade em geral. A gente acabou de fazer um evento, um painel com pacientes e com médicos, o Ensino até participou e trouxe a experiência dele, que levantou principalmente quais os principais desafios e bandeiras aí da dermatite atópica. O nosso trabalho ele consiste muito... Eu não tenho lugar de fala para falar como uma pessoa com dermatite atópica, eu tenho lugar de fala para falar de esclerose múltipla. E aí, para a gente ter esse lugar de fala, a gente escuta muito, né, os pacientes. Então, a gente acabou de escutar as principais bandeiras deles, e aí o nosso trabalho de comunicação ele vem muito de encontro para atender essas bandeiras, esses grandes desafios. E muitos deles, Lúcia, você citou bullying há pouco, muitos deles estão associados às questões emocionais, repito, né? Então a gente agora também passou por um setembro amarelo, além do setembro também ser o mês de conscientização da dermatite atópica aqui no Brasil, mas essas associações, existe a marcha atópica clinicamente, e existe também uma associação de questões emocionais que impacta muito a vida. O Ensina pode até trazer da perspectiva dele como médico atendendo
os pacientes do quanto isso impacta na vida dessa criança e adolescente. Veja, a gente já falou de controlar a alimentação, excluir uma série de coisas, desde o suco de uva até... Desnecessariamente, né? Exatamente. E isso, imagina, eu que virei pai há pouco, tenho lido bastante que a gente tem que estimular o filho, né? Falar sim para o filho, estimular, obviamente, que ele conheça as coisas, e alimentação é uma parte super importante. E desde o começo, desde a primeira infância, a gente já começa, nessa pessoa que apresenta a dermatite, a gente começa a cercear, né? A gente começa a falar os nãos que a gente deveria estimular. Isso tem um impacto muito grande depois na adolescência, na fase adulta. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Que eu acho que a transição, até para a gente falar dessa questão corpo-mente, né? Se é que dá para a gente separar, nos dias de hoje, a gente sabe que é muito difícil separar esse corpo do que a gente antes chamava de saúde mental, mas a questão do sono, que eu falei no começo, porque é impossível que uma pessoa, não importa se é um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto, durma bem com a pele toda coçando, irritada, ardendo, né? Então, o que deve comprometer esse sono? O próprio desenvolvimento, cada vez saem mais estudos a respeito da qualidade do sono e desenvolvimento infantil e capacidade cognitiva, mas a questão do humor também. Então, eu fico imaginando que é uma bola de neve, porque uma coisa vai levando a outra, o humor vai piorando, o estresse vai piorando, a ansiedade vai piorando. Eu queria saber da experiência de vocês, a Ensina pode falar da experiência dele com os pacientes e com o seu filho, né? Como é que fica, inclusive, a questão, a sua opinião, a sua percepção, a questão escolar, inclusive. Como é que fica... Eu não estou nem falando do bullying, a gente fala dele daqui a pouco, ou da falta de compreensão dos colegas, da autoestima, mas estou falando da questão do cansaço, a disponibilidade, porque é impossível que uma pessoa que está sentindo um mal-estar na pele, que ela veste o tempo todo, não dá para se despir dela, consiga ter minimamente foco para pelo menos desenvolver todo o seu potencial. Qual é a sua percepção disso, doutora Ensina? Eu tinha uma visão de médico e o paciente ali, né? A gente aprende na residência, você vai fazer isso, isso, isso. Até que um dia eu acordei no meio da noite com meu filho, que devia ter uns, sei lá, 10 anos na época, se coçando. E ele, normal, ele estava dormindo e se coçando, e eu não conseguia dormir. E aí você esquece o lado médico e vira só o lado pai, né? Então aquilo mudou um pouco minha forma de enxergar essa questão com os pacientes. Mas o fato é que, de novo, depende muito da intensidade, da gravidade. Tem alguns filmes que acho que dá até para encontrar na internet, de noites de sono, né, em que passa um filme mais rápido, que a pessoa não para quieta um segundo de tanta coceira. E óbvio que isso tem um impacto no dia seguinte, né? Se o sono ele não é um sono regular, adequado, o indivíduo, seja um adulto ou uma criança, ele vai ficar sonolento no dia seguinte, ele não vai conseguir se concentrar, vai ter algum impacto na capacidade de aprendizado até, mas isso, claro, variando de acordo com a intensidade e gravidade desses sintomas. No geral, o que acontece com os pacientes que têm esse prurido, essa coceira mais grave, é que o impacto, ele não é só o prurido que leva a esse impacto no dia seguinte ou na vida da pessoa. As lesões também. Então, é frequente a gente ver adolescentes que acabam até desistindo da escola, e a gente viu um exemplo desse, né, Gustavo? Deixa de ir para a escola, porque não consegue se concentrar, tem a questão do bullying e do aspecto, mas não consegue acompanhar a escola e fica em casa. É uma coisa impressionante. E o que a gente faz numa situação dessa? Quer dizer, o que está ao alcance do médico, das associações, e como é que vocês orientam as famílias, os cuidadores? O que se faz numa situação dessa? Você não pode se conformar com tanto sofrimento e com afastamento da escola. Joguei o abacaxi para vocês. Eu acho que o Gustavo pode começar e depois eu completo.
desde as campanhas de conscientização até mesmo promover informação e educação, não só para médicos, mas para os próprios pacientes, eu acho que a gente começa a tocar na ponta desse iceberg, né? Porque, enfim, não tem como a gente limitar a vida dessa pessoa que convive com dermatite atópica. Então, ele com todos os desafios, mas ele vai frequentar a escola, vai ter vontade de, às vezes, não ir, como o Ensina falou, a gente encontrou um caso recente, já escutei pacientes que convivem com dermatite atópica, uma moça linda, que disse que a primeira vez que ela teve coragem de usar a saia, por exemplo, ela tinha 24 anos, e ela não usava a saia, ela escondia todo o corpo por conta da vergonha, né, da inflamação, enfim, do que ela ia sofrer. Então, acho que a informação ela é muito importante, e educação para o paciente, para a família e para os lugares que esse paciente ele vai frequentar, né? Então, seja no trabalho, seja na escola, seja, enfim, no seu círculo de amigos, eu acho que a gente começa respondendo isso com informação. Eu sou um adepto de que informação é sempre o melhor remédio. O Ensina, ele tem alguma coisa também para trazer. Eu só queria complementar dizendo que essa informação ela não deve ser restrita ao paciente, aos familiares, à população. Mesmo entre os médicos, a gente precisa divulgar esse tipo de informação. Por quê? Esse paciente grave é o paciente que não vai ser tratado pelo pediatra, pelo clínico, ou até mesmo por alguns especialistas. Existem, dentro da especialidade, aí dentro da alergia e imunologia, dentro da dermatologia, pessoas que se dedicam ao estudo, no caso da dermatite atópica, e que têm uma expertise que os possibilita de manejar melhor esses casos graves. Que para o especialista que não tem esse foco tão direcionado para a doença, ele se sente limitado a partir de um determinado ponto. Então, aqueles casos muito complicados, ele se sente de mãos atadas, porque ele não consegue passar daquilo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, eu queria só retomar um ponto, porque toda hora a gente está falando da gravidade, que existem os casos mais graves e menos graves. Pergunta com grande chance de ser uma pergunta ignorante. Uma pessoa que tem um caso menos grave, mais brando, ela pode, em algum momento, ter um quadro grave ou vice-versa, ou geralmente os pacientes, eles entram numa certa gavetinha e ficam nelas. Quer dizer, quem já apresentam uma condição grave de pele tende a ser um paciente que melhora, piora, mas sempre volta para um caso grave ou não? Perfeita a pergunta. Tem as duas coisas. Então, tem o paciente que está mais grave porque ele está mal controlado, ele não está tratando da forma adequada, e tem o paciente que é grave porque a doença dele é grave mesmo, mas que pode, uma vez bem controlada, se tornar moderada. Então, a gente entra em outra pergunta. Desculpa, eu estou metralhando vocês de perguntas, porque eu estou impressionada, porque é danada essa bichinha da dermatite, né? Pega por ali e escapa por aqui. Questão do tratamento. Aí eu penso também bastante nos adolescentes, né? E, na verdade, acho até injusto falar só deles, porque isso é do humano. A gente melhora de um problema de saúde e a gente relaxa. Larga a mão, porque não está vendo, parou de acontecer. Então, o tratamento é para todos os dias, para a vida inteira, é isso? Ou pode largar a mão? E quero emendar com uma outra, fazer duas já. Automedicação, que é uma coisa que me preocupa bastante, ainda mais quando a gente sabe que algumas substâncias usadas em remédios para diminuir, aliviar coceira, elas podem, em tempo prolongado, causar problemas. Então, automedicação num extremo e largar a mão em outro. Como é que é esse balanço? Para a dermatite atópica se manter bem controlada, na maioria das vezes é necessária alguma ação, né? Que pode ser só o hidratante ou o hidratante mais alguma medicação. Dificilmente a gente vai conseguir manter o quadro bem controlado sem fazer nada. Então, uma pessoa que tem dermatite atópica, ela precisa, no mínimo, de uma hidratação regular da pele. Né? É qualquer hidratante? Ou tem que ser hidratantes especiais? Não é qualquer hidratante, porque tem muito hidratante que é perfumaria. Esses que a gente tem de várias marcas aí que a gente conhece, que fica aquele cheirinho na pele, não é bom.
Existem hidratantes mais específicos. A pele não está recebendo água nenhuma, é isso? Exatamente. E fora que o perfume pode irritar a pele também, né? Então não é qualquer um, mas tem uma variedade bem grande e cada paciente se adapta melhor a um tipo. Não existe um hidratante que é ideal para todo mundo. Então esse é um aspecto importante, que da prevenção, né? Prevenção para que a doença não se manifeste. Agora, a automedicação, isso é um tiro no pé clássico nas doenças alérgicas, e o tiro no pé chama corticoide. Porque corticoide, ele melhora praticamente qualquer alergia. Principalmente se você usar Quando piora depois, né, doutor? Exatamente. Principalmente se você usa o corticoide via oral ou o injetável. Por quê? Porque a longo prazo, como você comentou, ele provoca uma série de efeitos colaterais. E no caso da dermatite atópica especificamente, quando você usa um corticoide desse tipo sistêmico, ao interromper o uso, a dermatite atópica volta pior, é o famoso efeito rebote. E às vezes a pessoa começa a tomar porque alguém falou, não, toma isso aqui que é bom. Ou ela vai na farmácia, o farmacêutico fala, toma essa injeção que é boa. E funciona. Funciona, é uma maravilha. E o que acontece? Ela continua, ela não está sendo acompanhada, ela não tem a orientação. Por isso que, voltando para o Gustavo agora, é importante que também tenha esse tipo de informação para o público em geral. Eu não posso encerrar esse bate-papo sem a gente falar do bullying, do preconceito, porque, de fato, a pele, às vezes, fica, vamos falar em português claro, ela fica feia, né? Fica com aspecto, com outra coloração, com aspecto quase de... Não sei se eu estou descrevendo bem, mas a sensação assim, de um aspecto quase de couro, né? Em algumas regiões, quando há casos mais graves, às vezes sai aquele líquido e as pessoas têm um preconceito, acham que é contagiosa. Como é lidar com bullying? Como é que a gente faz? A minha pergunta, talvez mais, para ficar mais clara, é se esses pacientes precisam de um psicólogo, tanto quanto eles precisam de um médico especialista em alergias, as famílias devem se acompanhar. Como é que é lidar com esse estigma? De novo, a gente não pode estratificar esse paciente e achar que ele está passando só pelo bullying, né? Então, assim, essa mesma pesquisa que eu citei, que foi publicada lá em Portugal, ela traz um número de que, em média, pessoas com uma dermatite atópica e não tão controlada têm um prejuízo em 14 dos 30 dias de um mês da qualidade do seu sono, por exemplo. Então, não é só o bullying. Quando você vê esse indivíduo no dia a dia, na sua vida, já tem tanta coisa impactando, e aí ele vai para a escola, que é o caso clássico da dermatite atópica, essa questão do bullying. Então, sim, a gente sabe que um acompanhamento de um especialista, no caso, um psicólogo, por exemplo, ele é muito necessário, tá? Isso acaba sendo até quase que comum para condições crônicas e aquele momento do diagnóstico, onde você tem toda uma bioidentidade sendo forjada aí através da sua vida com uma condição. Então, a gente vê muitos pacientes recorrendo a esses especialistas para poder lidar com isso que é forte, é impactante na vida. Nosso papo está terminando, está sendo muito rápido para o meu gosto, mas eu queria só fazer uma pergunta bem objetiva para o doutor Ensina, e daí eu queria realmente encerrar com uma palavrinha de vocês dois. Mas antes, doutor Ensina, me fala uma coisa. Crianças e adolescentes que têm esse problema, pode ser que desapareça na vida adulta? Uma grande parte vai desaparecer. A dermatite atópica ela vai deixar de se manifestar ao longo da vida. Pode acontecer isso e acontece com uma grande parte dos pacientes. Aqueles que permanecem com a dermatite atópica até a idade adulta tendem a ter uma dermatite atópica um pouco mais grave. Agora, lembrando que tem o componente genético, que esse não muda. Então, o potencial para manifestar qualquer uma dessas doenças alérgicas em qualquer momento da vida, ele está lá. Mas ela pode não manifestar. Eu queria encerrar fazendo uma pergunta igual para os dois, uma pergunta malandra, mas quase receita de bolo não existe em saúde, ainda mais com um problema tão complexo, que se manifesta de maneiras diferentes. Mas se vocês pudessem dar
uma ou duas dicas, 3 no máximo, fundamentais para os pais, para as famílias, para os próprios adolescentes que são sempre conectados, que estão assistindo, muito práticas. Quais são as 3 dicas fundamentais? Assim, fala assim, ó, 3 dicas que eu gostaria de passar para vocês, 3 recomendações, 3 orientações. Quem quer começar? Gustavo? Posso começar. A primeira delas, informe-se. A segunda delas é compartilhe. Então, compartilhe a informação com a sua rede de apoio, desde a família até a escola, o trabalho. E depois, qualidade de vida, ele não precisa ser um item de luxo, ele não deve ser um item de luxo. Então, a dermatite atópica, ela impacta diretamente a qualidade de vida, e a gente tem que tentar formas de, além do tratamento e controle da dermatite, de promover isso para a gente, porque está diretamente associado com a forma como a gente vai seguir vivendo a vida com uma condição crônica. Então, é isso. Obrigada. Doutor Ensina? Bom, eu queria dizer que dermatite atópica tem tratamento. A gente tem vários tratamentos eficazes hoje, inclusive para os casos mais graves. Então, essa é a primeira coisa. Não desista. Tem tratamento, tem o que fazer. Segunda coisa, o tratamento é caro. Isso não é um problema. Tem um médico muito conhecido que ele fala, dinheiro não é o problema, é a solução. Vamos encontrar uma forma de conseguir esse tratamento. A gente precisa sempre pensar naquele tratamento que é o melhor e que é o ideal. Então, se para aqueles que estão assistindo, que têm dermatite atópica, insistam no seu tratamento, procurem um especialista. Existem hoje no Brasil centros de referência e excelência em dermatite atópica, assim como o de urticária, que você comentou no começo, quando me apresentou, Lúcia. Também existem os de dermatite atópica, são os AD-Care. Isso em breve vai começar a ser mais divulgado. Ou seja, dá para ter uma vida normal, com qualidade de vida, apesar da dermatite atópica. É só encontrar o caminho certo. E aqui, tanto eu, representando os médicos, como o Gustavo, representando a Associação de Pacientes, a gente está trabalhando junto para que todos encontrem esse caminho. Muito obrigada. Eu queria agradecer vocês dois, eu queria agradecer quem está nos assistindo, e acho importante falar de um problema que é tão comum. A gente precisa falar mais, porque, como eu disse, às vezes ele é subestimado e quem sofre na pele acha que está sozinho. Então, vamos trocar mais informações, saber mais sobre dermatite atópica e procurar a tal da felicidade que é possível com menos coceira. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, doutor Ensina. Até mais.